Fala, meus queridos irmãos, nós estamos dando continuidade à leitura deste livro aqui, 21 dias para edificar a sua vida financeira, e estamos no capítulo 5, Prosperidade e Mover de Deus. E o capítulo começa falando sobre exageros, que muitas vezes os exageros eles inibem a benção de Deus nas nossas vidas, porque alguns exageram, isso acaba inibindo a nossa própria benção. Vou dar um exemplo para vocês, que é o exemplo das profecias. Quando há muito exagero nas profecias, muitos lugares o que eles fazem? Travam, né? Se manifestar dessas profecias, e essas pessoas acabam sendo excluídos ou deixados à mercê, né? E o que acontece com os irmãos no geral? Ao invés de procurarem executar a palavra, ao invés de profetizarem, eles não querem se envolver. E isso acontece em todas as áreas. A gente pode citar isso nas áreas das ofertas, nas demais áreas, em todas as áreas. A questão é que não entendem que Jesus foi contado entre os transgressores. E se nós queremos servi-lo, vamos ser contados também entre os transgressores. Talvez sejamos crucificados no meio de dois ladrões. Sabe, uma coisa que nós não percebemos é que nós devemos executar a palavra de Deus e não opiniões que muitos falam aí que acham que tem que ser ou travam, né? Eu tenho que executar a palavra. E sabe o que é o mais importante? Essa questão de prosperidade e mover de Deus, olha só, nunca houve em nenhum tempo, em nenhuma época, um mover de Deus que não estivesse ligado com a questão de prosperidade ou com a questão financeira. Sempre no mover de Deus vai estar ligado com a questão financeira também. E esse livro ele dá aí, aqui na próxima página, 3 exemplos, né? Sobre 3 situações, sobre como acontece esse mover e que muitas vezes nós podemos inibir ou não. E no último exemplo, o primeiro exemplo é o dos Gadarenos, o segundo exemplo é o de Cornélio e o terceiro exemplo é o de Ageu. No último exemplo, ele dá 4 características que muitas vezes inibem o mover de Deus. Fica até o final para você assistir essas 4 características. O primeiro exemplo é o exemplo dos Gadarenos. O que aconteceu com a cidade de Gadara? Tinha um endemoniado naquele lugar que era um caos, né, para a cidade. E Jesus chegou naquela cidade. E quando aquele endemoniado viu Jesus, ele veio logo, se prostrou aos pés de Jesus, e aqueles espíritos, né, aquela legião, o Senhor falou assim: o que tu queres aqui, Senhor, que vem nos atormentar? E pediu para o Senhor Jesus para que eles entrassem naqueles porcos. 2.000 porcos se precipitaram, depois que aqueles espíritos entraram, no mar. Agora imagina o dono daqueles porcos, né? Imagina a situação que aconteceu naquela cidade. Veja que se nós trouxermos a dias atuais, 2.000 porcos, ele quer dizer mais ou menos R$1 milhão. Cada porco aí R$500, R$1 milhão de prejuízo, né? Para salvar uma alma, um endemoniado. O livro conta a história de que provavelmente aquele senhor daqueles porcos, ele foi até a cidade e falou: olha, veio uma pessoa que curou aquele endemoniado de Gadareno, mas todavia ele lançou aqueles espíritos nos meus porcos e eu perdi tudo, todas as minhas finanças, tudo que eu tinha eu perdi. E aí aquela cidade veio ao encontro de Jesus e pensando assim entre eles, né? Provavelmente também tem aquele endemoniado daquele bairro, também tem aquele cara lá que não é legal. Se ele for expulsar todo mundo, como é que vai ficar a nossa vida, né? E aí eles falam para Jesus: Jesus, nós não queremos, obrigado por ter expulsado esse endemoniado, mas nós não queremos você nessa cidade. E o livro deixa bem claro que esse exemplo dos Gadarenos deixa claro que o Senhor da vida deles era o dinheiro. Eles não estavam preocupados com a salvação de uma alma. Veja que uma alma vale mais que o mundo inteiro, mas eles não tinham a revelação de que a provisão de todos os recursos é o nosso Deus. Então eles convidam Jesus a se retirar da cidade. Eles deram mais valor às questões financeiras do que às obras ao andar com Jesus Cristo. E olha que interessante, o porco naquela época era um animal imundo. Os judeus eles não comiam porcos, mas por que eles estavam criando porcos? E provavelmente, na verdade a história conta que esses porcos eles criavam para os romanos. Olha só que interessante,
A pessoa sem revelação, ela não percebe, mas ela cria e ela alimenta o seu próprio opressor. Então você deve escolher o Senhor da sua vida, e o Senhor da sua vida é Deus. O próximo exemplo que dá aqui é o exemplo de Cornélio. E é tão interessante o exemplo de Cornélio, que olha assim, esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona, um anjo de Deus que se aproximava dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Oração, nesse contexto, ela é traduzida como oferta. E olha que interessante, não é só as suas orações que sobem a Deus, mas também as suas ofertas sobem a Deus. Na verdade, suas ofertas deixam claro quem é o Senhor da sua vida. E esse é o exemplo aqui de Cornélio. Maravilhoso ver que Cornélio foi o primeiro gentio e que as ofertas dele alcançavam o Senhor. Meu Deus, né? Quanta revelação. E por último aqui o exemplo de Ageu, onde ele deixa 4 características. Eu vou ler aqui essa passagem de Ageu 1, no capítulo 1, verso 3 ao 10. Veio, pois, a palavra do Senhor de intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto estas casas permanecem em ruínas? Deus mandou pelo profeta Ageu, eu vou falar para vocês, perguntar para o povo: vocês querem arrumar suas casas e a minha casa ninguém dá atenção? É isso? Aí ele fala assim, ó: tendes semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não chegam a se fartar. Recebe o salário, tá? Vai explicando aqui, depois vocês leiam com calma lá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, e vai lendo. E aí ele deixa 4 características importantes que nós devemos dar muita atenção. A primeira característica é a seguinte: semeiam muito e colhem pouco. Aquelas pessoas que não dão atenção à casa do Senhor ou à igreja, o que acontece? Elas semeiam muito e colhem pouco. A segunda característica é: comem do que semeiam, mas não se fartam. E isso tem tudo a ver com a plenitude. Quando você está envolvido no propósito de Deus, você tem aquela sensação de plenitude, de como se estivesse cheio, né? Transbordante, né? Como se estivesse, não, é assim. Por último tem o terceiro ponto: não tem chuva e nem orvalho. Isso também representa, né? Que do céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra e os seus frutos por causa da minha casa, que permanece em ruínas. Você vê, o Senhor retém a benção, retém os frutos por causa da minha casa, que permanece em ruína. E por último, o Senhor diz que a colheita está totalmente associada à sua casa. Aqui descobrimos um dos grandes segredos da lei da semeadura e colheita. Se ao semear você não fizer por encargo e por amor pela igreja, a sua semente vai mirrar, ou pelo menos não vai frutificar. A colheita está intimamente ligada com a casa de Deus. Então, prosperidade e mover de Deus, os dois estão extremamente ligados e ligados à igreja. Tenha revelação disso, procure esse livro, leia, ele é incrível. Fiquem com Deus e até o capítulo 6.